Meus pais passaram grande parte de suas vidas trabalhando, e isso acabou sendo algo muito bom, pois foi no trabalho que se conheceram. Ambos começaram ainda jovens, em uma concessionária de veículos. Era evidente que haviam nascido para vendas, sempre batiam suas metas e conquistavam a admiração dos colegas. Essa sintonia no trabalho acabou despertando o interesse entre eles, e 2 anos depois estavam se casando. Continuaram na concessionária por mais 3 anos, mas sentiram que era hora de começar uma nova etapa em suas vidas. Decidiram abrir sua própria loja e, como já acumulavam bastante experiência no setor, o empreendimento foi um sucesso. Eles sempre tiveram o sonho de comprar uma casa no campo, algo que parecia distante no início. Mas após 20 anos de dedicação, conseguiram realizá-lo. Nessa época, a empresa já estava consolidada, o que lhes permitiu reduzir o ritmo de trabalho. No início dos anos 90, compraram uma cabana muito charmosa, embora estivesse desolada, localizada no sul do país. A cabana era relativamente pequena, com cerca de 90 metros quadrados, mas estava cercada por uma enorme área de floresta. O lugar, apesar de acolhedor, havia ficado desocupado por muito tempo e precisava de reparos. Passamos algumas semanas trabalhando nas melhorias, antes de finalmente podermos aproveitar o espaço. Quando a cabana ficou pronta, decidimos passar o primeiro fim de semana lá. Naquela época, não tínhamos as tecnologias de hoje, mas a oportunidade de desconectar completamente da rotina da cidade foi uma experiência única e revigorante. Passamos o dia tranquilos, aproveitando a paz do lugar. À noite, porém, algo inesperado aconteceu. Nossos pastores alemães começaram a latir de forma incessante. Estávamos nos preparando para jantar quando os 2 saíram da cabana e correram em direção a uma grande árvore no quintal. Continuaram latindo sem parar, como se algo ali estivesse os incomodando. O comportamento deles nos deixou intrigados. Eles sempre ficavam ao nosso lado e até dormiam dentro de casa, mas naquela noite parecia que preferiam estar longe da cabana. Depois do jantar, ficamos conversando por um tempo, mas o dia tinha sido cansativo, então logo fomos dormir. No entanto, algumas horas depois, acordei com uma sensação estranha. Senti um calor intenso nas pernas, acompanhado de uma dor ardente. A princípio, achei que um inseto havia me picado, mas a sensação piorou rapidamente, tornando-se insuportável, como se estivesse sendo queimado. Olhei para o relógio. Eram 2 da manhã. Desesperado, gritei, acordando meus pais. Eles correram para o meu quarto e acenderam a luz. Já havia tirado a calça do pijama para aliviar o desconforto, mas o que vimos nos deixou assustados. Minha pele tinha marcas de queimaduras. Pareciam símbolos, e uma delas era semelhante à letra I em algarismos romanos. Eu tinha apenas 14 anos e não fazia ideia do que estava acontecendo. Aquela noite foi o início de algo que até hoje nos deixa perplexos. Além da dor intensa que sentia, eu estava completamente aterrorizado. O medo e a sensação de impotência me dominaram. Naquele momento, minha mãe, com sua fé inabalável, pegou nossas mãos e começou a orar. Meu pai e eu a acompanhamos, repetindo suas palavras. Pouco a pouco, a dor começou a diminuir, até desaparecer completamente. Finalmente, consegui me acalmar. Infelizmente, não temos fotos ou registros dessa época, pois isso aconteceu no início dos anos 90, quando dispositivos para capturar imagens não eram tão acessíveis como hoje. Porém, lembro-me claramente das marcas de queimadura em minhas pernas.
Elas permaneceram visíveis por meses, como um lembrete constante daquele episódio assustador. Na manhã seguinte, tentamos agir naturalmente, fingindo que nada havia acontecido. Parecia que, se ignorássemos o ocorrido, ele desapareceria. Essa tática funcionou apenas naquele dia. Na noite seguinte, tudo mudou novamente. Enquanto dormia, acordei bruscamente, como se tivesse saído de um pesadelo horrível. E de fato era isso que parecia. Ouvi gritos de desespero, e mesmo ao abrir os olhos, eles continuavam ecoando. Aos poucos, percebi que os gritos vinham do quarto dos meus pais. Sem pensar, corri pelo corredor, que nunca havia parecido tão longo. Ao abrir a porta, me deparei com meu pai desesperado. Minha mãe estava deitada, com dificuldade para respirar. Fui até a cozinha buscar um copo d'água. Quando voltei, ela já parecia estar recuperando o fôlego, e meu pai, embora ainda abalado, começava a se acalmar. Foi então que notamos algo assustador. Havia marcas em torno do pescoço de minha mãe. Eram semelhantes a queimaduras, mas diferentes das minhas. Contornavam quase todo o pescoço, e logo ficou evidente que pareciam marcas de corda, como se alguém tivesse tentado enforcá-la. Porém, não havia ninguém lá. Não havia corda alguma. Meu pai fez um sinal para que eu não comentasse nada com ela, para evitar deixá-la ainda mais aterrorizada. Mas o medo daquela noite nos marcou profundamente. Sabíamos que aquilo mudaria nossas vidas para sempre. No dia seguinte, meus pais decidiram que precisávamos de ajuda. Minha mãe se lembrou de uma prima interessada em assuntos paranormais, que poderia conhecer alguém especializado. Depois de entrar em contato, recebemos o número de uma senhora conhecida por lidar com eventos do tipo. 3 dias depois, ela chegou à cabana. Assim que colocou os pés na casa, vimos sua expressão mudar. Apesar de hesitante, ela entrou e começou a explorar o lugar. Depois de algum tempo, nos disse com firmeza: havia 2 presenças ali. Elas estavam presas por algo de grande valor material e tinham perdido suas vidas tragicamente, motivadas pela ganância. A única forma de libertá-las seria encontrando o objeto que as mantinha ligadas àquele local. As palavras da mulher nos deixaram aterrorizados e confusos. Meu corpo inteiro se arrepiava enquanto ouvia sua explicação, dada com tanta certeza. Meu pai decidiu que não havia outra escolha. Precisávamos encontrar o que quer que estivesse escondido ali. Na mesma semana, ele providenciou 2 detectores de metal e começamos a vasculhar a floresta ao redor da propriedade. Por dias, não encontramos nada. Já estávamos procurando ao redor da cabana quando, em um pequeno galpão usado para guardar ferramentas, o detector deu sinais de algo. Usamos pás e picaretas para escavar o local. Conforme avançávamos, um odor horrível começou a impregnar o ar. Cobríamos os rostos com panos para suportar o cheiro e continuamos cavando. Foi então que meu pai retirou algo do chão, um osso humano. Mesmo sabendo que havia essa possibilidade, ficamos chocados. Continuamos escavando com medo crescente. Cada vez que removíamos mais terra, mais ossos surgiam, até que formaram um esqueleto completo. Quando estávamos prestes a desistir, meu pai atingiu algo sólido. Um som metálico ecoou no ambiente. Ao cavar um pouco mais, ele retirou o objeto. Parecia uma peça de barro, como um antigo vaso. Quando meu pai finalmente conseguiu retirar o objeto do chão, era possível ouvir algo batendo dentro dele. Porém, não era possível ver o que era. Decidimos quebrar o vaso, mas, estranhamente, ele continha apenas pedaços de carvão. Nesse momento, algo inexplicável atraiu meu olhar para fora do pequeno galpão.
Na direção de uma antiga e imponente árvore que ficava na propriedade, avistei uma mulher. Ela aparentava ter cerca de 50 anos. Era morena, com cabelos longos e de estatura mediana. Seu olhar desdenhoso e zombeteiro estava fixo no interior do galpão. De repente, a aparição virou-se diretamente para mim. Fiquei paralisado de medo, incapaz de falar ou me mover. Então, ela soltou um grito apavorante, o mais assustador que já ouvi. Meus pais, que estavam por perto, também se assustaram. Fiquei tão transtornado que eles me levaram para dentro da cabana para tentar me acalmar. Antes disso, minha mãe recolheu os pedaços de barro e carvão, guardando-os em uma caixa de papelão. A descoberta no galpão gerou um debate em família. Não sabíamos quais consequências poderiam surgir se relatássemos tudo às autoridades. Ainda assim, decidimos fazer a coisa certa. Na manhã seguinte, minha mãe foi até a delegacia e contou o que havíamos encontrado, omitindo os detalhes paranormais. Disse apenas que estávamos reformando o galpão quando encontramos o esqueleto. Alguns policiais foram até a cabana para investigar e o chefe da equipe compartilhou conosco uma história que parecia mais uma lenda. Ele se lembrou de já ter estado naquele lugar décadas atrás. Segundo ele, nos anos 40 ou 50, a cabana era habitada por um casal, Senhor Joaquim e Dona Iara, que viviam sozinhos, sem filhos. Certa vez, soube-se que o Senhor Joaquim havia recebido uma grande herança. Poucos dias depois, ele desapareceu sem deixar vestígios. Os moradores questionaram Dona Iara, que afirmou que ele havia partido para outro estado em busca de tratamento médico. Mas dias depois ela também sumiu. Preocupados, alguns vizinhos foram até a cabana e se depararam com uma cena terrível. Dona Iara estava pendurada por uma corda na majestosa árvore próxima ao galpão. Curiosamente, era a mesma árvore que vi no dia anterior, onde aquela aparição se manifestou. Na época, os familiares de Dona Iara herdaram a propriedade e impediram qualquer investigação aprofundada. O caso foi esquecido com o passar dos anos. O chefe de polícia também revelou que, quando encontraram o corpo de Dona Iara, ele apresentava várias queimaduras nas pernas. Suspeitava-se que ela mesma havia causado essas marcas, em um ato de desespero e autopunição. Descobrimos então que as marcas em minhas pernas não eram um número romano, mas sim a letra I, inicial do nome dela. Isso explicava também o que aconteceu com minha mãe. As queimaduras e a sensação de sufocamento eram ecos do que Dona Iara havia sofrido. Após dar um enterro digno ao Senhor Joaquim, meus pais organizaram uma missa para o descanso das almas do casal. Depois disso, os fenômenos diminuíram consideravelmente. Durante anos, conseguimos passar momentos felizes na cabana, mesmo com as lembranças assustadoras. Com o passar do tempo, meus pais faleceram e a cabana ficou sob minha responsabilidade. Infelizmente, devido à correria da vida, não consigo visitá-la com frequência. Com o passar do tempo, a região se urbanizou, trazendo novos vizinhos. Sempre que volto, ouço relatos de sombras de um homem e uma mulher caminhando pela propriedade. Alguns, mais aterrorizados, afirmam ter visto uma mulher pendurada naquela velha árvore que ainda permanece de pé. Penso às vezes em alugar a cabana. Quem sabe você não se interessa por viver nessa região. Talvez você seja o próximo a se deparar com os espíritos do Senhor Joaquim e Dona Iara, que, segundo dizem, ainda habitam o lugar. Obrigado por assistir até o final. Se gostou, não se esqueça de deixar seu apoio curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e ativando o sino das notificações
Assim você não perde nenhum vídeo. Postamos novas histórias toda semana. Por hoje é só. Até breve.